Olá, cinéfilos, cineastas e sinistros da DreamWorks. Recentemente foi lançado O Gato de Botas 2, O Último Pedido. A minha primeira reação logo quando assisti o trailer foi caralho, que filme lindo, que animação linda. Mas eu não achei que fosse muito além não. E eu tava enganado. Ainda bem. Enfim, o filme tá aí concorrendo ao Oscar merecidamente e um dos grandes trunfos dele é com certeza o vilão principal, o Lobo Caçador. E o que a gente vai fazer hoje é conversar aqui o porquê desse vilão ser tão bom. Antes de tudo, a gente tá aqui sem cenário, sem farda, foi tudo rebutado. Isso porque a gente ainda tá em ritmo de mudança. Bom, para falar sobre esse vilão, eu tenho que pontuar um pouco sobre a construção de um bom vilão. E é aí que a gente entra nos arquétipos. Arquétipos são padrões de personagens e todo tipo de personagem tem vários possíveis arquétipos em que ele pode ser baseado. O primeiro é aquele vilão que a gente acompanha a história dele, a gente entende as motivações dele, não concorda com o que ele está fazendo agora, se não concorda, né? Mas ainda assim dá pra saber como ele chegou a esse ponto. Pelas coisas que ele sofreu, um trauma que ele teve que meio que girou a chave e ele acabou ficando assim. E tem o segundo tipo de vilão também, que é o cara que já nasceu mal. A gente tem vilões desse tipo como o Lobo da DC Comics e também o Kevin, de Precisamos Falar sobre Kevin. O mistério em torno desse cara é o porquê dele ser tão perverso. Geralmente não tem muito a ver com o meio dele, com o meio em que ele vive, mas é uma característica nata do personagem. A gente tem também o terceiro tipo de vilão, que é o Força da Natureza. Esse tipo de vilão a gente tem personagens como o Coringa, de Batman, o Cavaleiro das Trevas. É um cara que ele é o agente do caos e ao mesmo tempo ele consegue ser o próprio caos. Esse personagem não é só um ser, ele é um conceito encarnado. E esse caráter mais abstrato dele faz com que a gente não se identifique tanto com o personagem, mas ainda assim é o que torna ele tão fantástico também. E esse é justamente o tipo de personagem que é o Lobo de O Gato de Botas 2. E como apresentar um personagem desses assim se a gente não vai contar muito da história dele? Porque esse tipo de personagem, esse tipo de vilão, geralmente não fica nítido a origem. E esse é um filme que tem uma autoconsciência muito forte. Partindo do pressuposto em que o espectador não vai achar logo de cara que tem toda uma profundidade, que tem toda uma narrativa mais madura, a gente cumpre a ideia de que esse personagem é um simples caçador de recompensas mesmo, e só depois tem a subversão, porque o filme já espera isso da gente, a gente compra essa ideia com tanta facilidade exatamente por isso. Enfim, como apresentar o personagem, né? Pequeno spoiler, mas não que isso vá prejudicar a experiência de ninguém porque tá no trailer, eu só tô dizendo que é a primeira cena do filme. O Gato de Botas está lutando contra um gigante colossal mesmo, que tá lá tentando destruir uma vila e ele não tá, tipo, nem aí pro gigante, ele consegue lutar contra o gigante com a maior facilidade, sem nem suar. E enquanto isso, o pessoal do vilarejo tá dizendo lá, tá cantando que o Gato de Botas é o herói mais forte, é o herói mais corajoso e tudo mais. E a gente tem isso justamente para ter uma exaltação do Gato de Botas, para quando for apresentar o vilão, ter essa subversão. Porque o melhor jeito de realmente apresentar esse tipo de vilão é fazendo ele humilhar o personagem mais forte da franquia, que geralmente é o herói. A gente tem isso em Vingadores Guerra Infinita, quando o Thanos chega descendo o cacete no Hulk. O Hulk até então era o Vingador mais forte, então quando o vilão chega realmente humilhando esse personagem, a gente fica logo... Caralho, quem é ele? Quem é esse cara aí? Numanice? Quem é essa Numanice? Ela parece a Ludmilla. E uma coisa que contribui muito para isso nesse filme é a direção. A direção tá muito boa, o uso dos planos. Tem um plano em que eu consigo lembrar aqui, um plano em específico, em que a gente consegue ver o rosto do Gato de Botas de frente e o rosto do Lobo de frente também, porque é um plano espelhado e a gente consegue ver o contraste do olhar de pânico, de pavor do Gato de Botas e o olhar de confiança e até de desdém do Lobo.
ele tá realmente se divertindo com aquilo. E é um contraste muito forte, que a gente tem até quando o lobo não tá em quadro ainda, porque ele tem um assobio que deixa ele ainda mais característico. Porque quando você tá vendo uma ameaça e tá vendo o que ela tá fazendo, por pior que seja, você sabe o que é a ameaça e que ela tá ali, só pode ser uma coisa. Agora, quando cai pro lado mais imaginativo, aí fudeu, porque pode ser qualquer coisa, o cara pode estar atrás de você, pode estar ali na sua frente, ele vai te acertar com uma faca, com uma arma, enfim, realmente isso causa uma sensação de ansiedade no público, porque o assobio do lobo é justamente isso, é como se fosse um presságio de algo ruim que vai acontecer ali. Então, sempre que o personagem vai aparecer em quadro, antes dele aparecer, a gente tem esse assobio. E não só o assobio, todo o trabalho de som desse filme está feito mesmo de forma excelente. Porque ele é dublado, o lobo é dublado pelo Wagner Moura, é o dublador original do personagem. A gente tem até vídeos dele dublando e vídeos que mostram o quanto ele está se divertindo ali com todo o processo. E ainda assim, claro, de forma bem técnica e profissional, dando todas as nuances que o personagem precisa. E obviamente não só nas questões de som, toda a questão visual desse personagem foi muito bem trabalhada. A gente tem em mente também que, claro, é até uma coisa que usam muito na publicidade, de logomarcas de empresas e tudo mais. Formas mais arredondadas dão mais aquela sensação de segurança, tipo tesoura sem ponta e tal. Se for muito arredondado, dão até uma coisa mais fofinha. E o oposto disso dá a sensação oposta, né? Que é realmente uma coisa mais de insegurança ou até de violência. E isso está muito incluído nos traços do personagem, essas formas mais alongadas, mais afuniladas dele. Tanto na questão do design do personagem quanto a formas, quanto também a paleta de cores. Lembrando que as cores elas não têm um significado fixo. A gente pode muito bem trocar esse significado de cada cor. Depende muito do contexto do filme, depende muito do contexto do que você está se propondo a mostrar para o público. Assim que a gente realmente conhece quem é esse personagem, tudo faz sentido. Toda essa questão dos significados das cores, como o vermelho que ele carrega nos olhos, que são literalmente só um detalhe na paleta de cores do personagem. A violência é só um detalhe nesse personagem e ele é muito maior que isso. E se você já assistiu esse filme, você sabe muito bem que todas essas são características de um conceito muito maior. E se você ainda não assistiu esse filme, corre pra ver que conceito é esse, porque é um filme que vale muito a pena, vale muito a sua atenção. Ele tá aí na campanha do Oscar, tá nos cinemas, então ainda dá tempo de assistir. O quarto tipo de vilão é o que não deixa like nesse vídeo, que é um absurdo. Esse tipo de vilão, ninguém gosta dele, ele não combina com narrativa nenhuma. Ninguém gosta de você. É só ladeira abaixo, então a gente ainda tem muito conteúdo pela frente. Se você quiser ver mais do canal, se inscreve também e até o próximo vídeo.